do teu coração, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, igreja. Deus abençoe vocês, amém? Vamos ficar de pé, por gentileza? Pega sua Bíblia, vamos fazer nossa declaração de fé. Hoje é um dia muito especial para nós, vamos celebrar a ceia do Senhor juntos, trazer à memória o sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. É um dia muito importante para nós como igreja. Levante sua Bíblia, vamos fazer nossa declaração de fé. Vamos juntos? Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, que o meu coração está receptivo e que eu estou pronto para receber da incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. E eu nunca mais serei o mesmo, nunca, nunca, nunca. Em nome de Jesus, abraça a Bíblia e vamos orar. Pai querido, nós queremos, Senhor, nesse momento, fazer uma oração, meu Pai, de gratidão. Gratidão por estarmos aqui, porque o Senhor nos permitiu mais uma vez estarmos aqui. Queremos, meu Pai, te agradecer pela vida, por tudo que temos vivido, meu Pai, através, meu Pai, do teu amor e da tua graça. Nesse momento, Senhor, agora, nesse culto ao Senhor, depois de entoarmos louvores, canções de adoração ao teu santo nome, canções, meu Pai, que declaram o seu caráter, a sua majestade, depois de ofertarmos e contribuirmos e assim também expressarmos nossa adoração a Deus, após cumprimentarmos uns aos outros, meu Pai, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, com um abraço, com um aperto de mão, queremos agora, Senhor, neste momento, expressarmos nossa adoração através, meu Pai, da exposição da palavra. Pedimos, Senhor, ao Espírito Santo, que venha falar ao nosso coração, que venha iluminar, meu Pai, a nossa mente, os nossos olhos, para enxergarmos a verdade do Evangelho. Que todo tipo, meu Pai, de frustração, de preocupação, de ansiedade, de preocupação com aquilo que está lá fora, nesse momento, meu Pai, caia por terra em nome de Jesus. Que possamos, Senhor, como igreja, dedicar, meu Pai, esse tempo ao entendermos e compreendermos quem o Senhor é, meu Pai, através da palavra. Que o Senhor venha falar ao nosso coração, que o Senhor venha, meu Pai, desconstruir dentro de nós, meu Pai, altares, venha desconstruir dentro de nós, meu Pai, qualquer resquício de incredulidade, mas que nós possamos, meu Pai, através da Tua palavra, Senhor, crermos na mensagem do Evangelho. Nessa manhã nós oramos como igreja, pedindo ao Espírito Santo que venha agir com liberdade em nosso meio, que venha nos trazer confronto, consolo, esperança, arrependimento, salvação para a glória de Deus. Nós oramos, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar, meu amado. Atos capítulo 8, versos 26 a 40. Nós vamos continuar a nossa caminhada, a nossa peregrinação pelo livro de Atos dos Apóstolos. E hoje eu quero conversar com você sobre algo muito importante. Creio eu, algo muito importante para a igreja, para mim, para você, para nós como discípulos. Eu quero conversar com vocês hoje sobre um tema que diz: para Deus, cada vida importa. E é importante entendermos que Deus quer salvar os povos. Você crê nisso? Deus quer salvar os povos. E nós estamos vivendo tempos e dias difíceis, igreja, onde uma mensagem antropocêntrica, uma mensagem humanista tem invadido a igreja. Uma mensagem que não ultrapassa os limites temporais dessa vida,
Mas eu quero te dizer que a mensagem do Evangelho é uma mensagem que visa a eternidade. A mensagem do nosso Senhor Jesus Cristo é uma mensagem que nos traz esperança, confronto, consolo, mas acima de tudo redenção, paz com Deus, reconciliação com o Espírito Santo. Eu preciso te dizer algo, já de início. A teologia da Xuxa não é bíblica. Você sabe qual que é a teologia da Xuxa? Que tem percorrido aí fora, em várias igrejas? Quem sabe? Eu vou te ensinar hoje pela manhã. A teologia da Xuxa é aquela que diz assim: tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. Essa é a teologia da Xuxa. E deixa eu te lembrar algo, essa teologia, ela não é bíblica. E nós precisamos entender que Deus muitas vezes vai nos ferir, vai nos frustrar, porque a intenção de Deus comigo e com você, com a igreja dele, é a santidade, meu irmão. Deus está preocupado com a nossa santidade. Deus não está preocupado em nos fazermos felizes aqui nessa terra, por mais que possamos ser felizes e ser bem-sucedidos, mas a intenção de Deus é cravar no meu e no seu coração o caráter de Cristo através do Espírito Santo. E o nosso chamado como cristão é negar-se a si mesmo, é tomar a nossa cruz, é seguir a Cristo. Essa é a mensagem do Evangelho. O contrário disso, meu irmão, é ilusão, é engano. Não é a palavra de Deus. E você precisa entender e compreender isso. E hoje o texto que nós vamos ler retrata para nós de um encontro muito precioso entre Filipe e o eunuco. Mas antes eu quero te fazer uma pergunta. Como Cristo será revelado a este mundo, a não ser pela pregação da palavra, a não ser pela disposição da igreja a ir para esse mundo e pregar o Evangelho? Como disse o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 10, ele vai dizer, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas o apóstolo Paulo vai continuar lá em Romanos capítulo 10 dizendo: como porém invocarão aquele em quem não creram? Paulo vai continuar dizendo: e como crerão naquele de quem nada ouviram? Paulo continua questionando e dizendo: e como ouvirão se não há quem pregue? E Paulo continua dizendo: e como pregarão se não forem enviados? Sobre a igreja está a responsabilidade da pregação do Evangelho de Cristo. E no livro de Atos, o Espírito Santo está trabalhando na vida da igreja, no coração da igreja, na vida da nossa igreja, no meu e no seu coração. O Espírito Santo está desconstruindo essa barreira da pregação do Evangelho. Deus quer salvar os povos, Deus quer salvar os improváveis, Deus quer provar para a igreja e para os apóstolos que Ele veio neste mundo para trazer paz, redenção, reconciliação com Deus por meio de Cristo. E o episódio hoje é Filipe e o eunuco. E aqui nós vemos mais uma vez Deus quebrando as barreiras da religiosidade. Porque um eunuco, para um judeu, nunca poderia adorar a Deus no templo. Eunuco era um homem castrado. E se ele era castrado, ele não fazia parte da aliança da circuncisão. Então, ele não poderia adorar a Deus no templo. E Deus, mais uma vez, rompe com essa barreira. E a mensagem do Evangelho, por intermédio de um diácono da igreja chamado Filipe, esse homem conhece Jesus Cristo. Com a sua Bíblia aberta aí, em Atos capítulo 8, dos versos 26 a 40. Então, para a gente entender e contextualizar aqui, em Atos capítulo 7, houve um martírio de Estevão. A perseguição desembocou na dispersão da igreja. A dispersão redundou em evangelização.
o mesmo Saulo que guardou as vestes dos que apedrejaram Estevão e consentiu na morte de Estevão, agora Saulo assola a igreja, Saulo está perseguindo a igreja. A grande verdade é que a perseguição nunca destruiu a igreja. Mesmo quando a igreja é perseguida, igreja amada, Deus está no controle. Precisamos desconstruir esse entendimento que fala que os levantes que a igreja sofre têm o objetivo de destruir. Não, a perseguição trabalha a favor da igreja e de seu propósito, e não contra. Deus, em sua soberania, transforma a perseguição em propósito para a missão. Deus é maravilhoso. O sinédrio judaico tentou prender os apóstolos lá, já em Atos capítulo 4, porém a igreja se tornou mais intrépida, pregou o evangelho com ousadia. Saulo prendia os crentes, porém a igreja continuou crescendo com mais ousadia. Os cristãos ali de Jerusalém eram as sementes de Deus, e a perseguição foi usada por Deus para plantar os cristãos em novo solo, a fim de que dessem frutos, e a mensagem do evangelho seja espalhada e pregada até os confins da terra. E o que nós precisamos entender é que a evangelização precisa ser um estilo de vida para nós, para mim e para você. O projeto de Deus, igreja, é o evangelho todo, por toda a igreja, a todo o mundo, a cada criatura, em cada geração, a cada pessoa. E os apóstolos sozinhos não podiam ganhar o mundo. Entretanto, cada cristão se torna um missionário. A igreja que não evangeliza precisa ser evangelizada. Guarda isso no seu coração. A igreja que não evangeliza precisa ser evangelizada. Como igreja, precisamos entender que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, e a igreja é um instrumento do reino de Deus para conduzir as pessoas a um relacionamento com o Senhor Jesus, por meio da sua obra vicária na cruz do Calvário. A igreja é o instrumento do reino de Deus, responsável por levar essa mensagem, igreja, até os confins da terra. Logo, a igreja precisa recuperar o evangelho bíblico, ou seja, a igreja precisa recuperar a centralidade das Escrituras. Precisamos levar uma mensagem verdadeira, uma mensagem relevante, uma mensagem poderosa, uma mensagem que alcança o mundo, uma mensagem que é pregada aos ouvidos, mas também é pregada aos olhos. Não é apenas falar, é falar e viver. É pregar a palavra, mas viver o que se fala, viver o que se prega. Lucas, em Atos, dá destaque a 2 homens, dentre os 7 escolhidos, lá em Atos 6, para a diaconia da igreja. Quais são os 2 homens que Lucas dá destaque aqui em Atos? Primeiro foi Estevão, e agora é Filipe. E Filipe não era apóstolo, era diácono. Filipe era um pregador da palavra de Deus e ganhador de almas. Filipe era um homem cheio do Espírito Santo, cheio de fé, cheio de sabedoria. Filipe tinha vida e testemunho. Filipe pregava aos ouvidos, mas pregava aos olhos também. Filipe investiu na sua vida a mais nobre missão que um homem pode investir na sua vida. Sabe qual é? A proclamação do evangelho. Então, com a sua Bíblia aberta, nós vamos ler o texto. E você continua com a sua Bíblia aberta, por gentileza. Antes eu quero te dizer algo. Isso, irmão, pode ser aqui na Lagoinha, em Pouso Alegre, pode ser em outra Lagoinha, pode ser em outra igreja, pode ser aonde for. Pregação, não confunda pregação com palestra. Pregação se resume em 3 coisas: ler o texto, explicar o texto, aplicar o texto. Se não ler o texto, não explicar o texto e não aplicar o texto,
você assistiu uma palestra. Você não ouviu uma pregação. E o que tem mais aí fora que eu tenho visto é palestra em vez de pregação. Então, cuidado, meu irmão. Cuidado com aquilo que você está ouvindo. Cuidado. Pregação não é palestra. Não é palestra motivacional. Pregação é a verdade do Evangelho. E nós precisamos voltar para as Escrituras urgentemente. Porque a igreja está pagando uma conta muito cara por não pregar o Evangelho. Atos 8, 26 a 40 vai dizer: um anjo do Senhor disse a Filipe: levante-se e vá para o sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Filipe se levantou e foi. Havia um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro. Ele tinha vindo adorar em Jerusalém e estava regressando ao seu país. E assentando na sua carruagem, vinha lendo o profeta Isaías. Então o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanhe-a. Correndo para lá, Filipe ouviu que o homem estava lendo o profeta Isaías. Então perguntou: o Senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como poderei entender se ninguém me explicar? E convidou Filipe a subir e sentar-se ao seu lado. Ora, a passagem da Escritura que ele estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo diante do seu tosqueador, ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhes negaram justiça. Quem poderá falar da sua descendência? Porque a vida dele é tirada da terra. Ou seja, ele estava lendo Isaías 53, verso 34. Então o eunuco disse a Filipe: peço que você me explique a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de outra pessoa? Então Filipe explicou. E começando com esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a mensagem de Jesus. Seguindo pelo caminho, chegaram a certo lugar onde havia água. Então o eunuco disse: eis aqui água, o que impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: é lícito, se você crê de todo o coração. Então ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar a carruagem, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe e o eunuco não o viu mais. E este foi seguindo o seu caminho, cheio de alegria. Mas Filipe foi visto outra vez em Azoto. E seguindo viagem, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado pela tua palavra. Nós oramos, Senhor, pedindo ao Espírito Santo que venha, meu Pai, trazer, meu Pai, entendimento, trazer iluminação, meu Pai, sobre a revelação da tua palavra. Não conseguimos, meu Pai, compreender sem o auxílio do Espírito Santo. Que o Espírito Santo venha, meu Pai, nos ensinar, venha, meu Pai, nos capacitar com a graça, venha, meu Pai, nos fortalecer com um poder sobrenatural, para vencermos, meu Pai, os desafios da vida, para vencermos o pecado que está à porta tentando nos pegar, mas que possamos, meu Pai, por intermédio desse entendimento, construir, meu Pai, um relacionamento com o Senhor genuíno. Fala ao nosso coração, meu Pai, de uma maneira, meu Pai, sobrenatural. Nós oramos em nome de Jesus, amém. Então, Atos dos Apóstolos, igreja, é uma obra escrita a partir de uma promessa. Qual promessa? Jesus Cristo, após a sua ressurreição, ele permaneceu visível aos seus discípulos durante 40 dias. Faltando 10 dias para o Pentecostes, uma festa importante do calendário judaico, uma festa de peregrinação, onde os judeus caminhavam até Jerusalém, Jesus então é assunto aos céus, diante dos olhos dos discípulos. Atos capítulo 1. Então Jesus faz uma promessa.
Ele disse que os discípulos receberiam poder, e que poder? Recurso que não é humano, aonde Deus capacita a igreja, os discípulos, a serem testemunha do Cristo, que ressuscitou, ou seja, eles fariam menção dessa boa notícia, de que Jesus venceu a morte. Essa é a boa notícia, Jesus venceu a morte. E a igreja é uma comunidade de discípulos que testemunham o Cristo que morreu e ressuscitou. O Evangelho, igreja, é essa notícia, que Jesus venceu a morte em Cristo, e que Deus faz todas as coisas novas em Cristo. Essa verdade nos ensina que nós que cremos no Cristo ressuscitado, também ressuscitaremos com Ele um dia, e portanto, não há o que temer. Se cremos nessa verdade, não há o que temer. Não podemos temer a morte. Você já parou para pensar que por trás de toda ansiedade, por trás de todo milindre humano, a raiz de tudo isso, sabe o que é? O medo da morte. O medo da finitude, o medo da vida ser somente isso que você tem de idade aí, talvez 30, 40, 50, 60, 80 anos. Sabe aquele medo que dá quando você se aproxima dos 50, dos 60 anos de idade? Pois é, meu irmão e minha irmã, esse é o nosso medo, medo da morte. É a sensação que a gente tem, que a gente não tem tempo para fazer tudo aquilo que precisávamos e queríamos fazer. Nós precisamos inverter a lógica humana. Nós temos uma falsa lógica de que esse mundo que estamos vivendo aqui agora, esse mundo temporal, é um mundo sustentável, e não é, igreja. Nós acreditamos que nós podemos eternizar a nossa experiência nessa vida, e com isso colocamos o quê? A nossa esperança em um mundo que está se desfalecendo. Pensa aí um pouco. Pensa um pouco no tanto de esforço que a gente coloca para mantermos essa vida que está se desfalecendo, ou pelo menos nós temos essa pretensão. Vou te dar um exemplo. A minha e a sua roupa rasga, o seu carro e o meu carro envelhece, a tinta da caneta que você escreve lá no seu serviço acaba. Nós envelhecemos e um dia não estaremos aqui mais. E o mundo que nós vivemos, que Deus criou para a sua glória, se Deus não eternizá-lo, ele se destrói. Quer mais um exemplo? O gozo e a satisfação sexual é curtíssima. A beleza do homem e da mulher é temporária, um dia vai acabar. As pessoas envelhecem, as flores murcham, o tempo se esgota, e o mundo que nós vivemos é finito. Por isso que somos tão ansiosos, porque no fundo é isso que nós tememos: a finitude, o fim. O fato é que envelhecemos, o fato é que adoecemos. A verdade é que a vida temporal, a vida terrena acaba, igreja. Porém, Jesus está convidando os apóstolos a olharem para o mundo com outra ótica, a olharem para a realidade do mundo temporal numa perspectiva da eternidade, numa perspectiva da esperança, aonde as coisas não se deterioram, em que as coisas se tornam incorruptíveis. É para esse olhar que o Senhor está nos chamando. A tentação que nós temos se dá ao modo de como nós vemos a vida. Porque nós estamos inseridos em um ambiente cultural que a gente a toda hora é ensinado a achar que as coisas temporais são douradoras. Somos tentados a isso. E o que Jesus está aqui tentando ensinar os discípulos, os apóstolos, a igreja, eu e você hoje, é que quando ele aparece ressuscitado, para eles, quando Jesus aparece lá, eles estão reunidos com medo de serem presos. Jesus rompe a parede lá, ele passa entre as paredes, né, o corpo do Senhor, e os discípulos todos se assustam, porque eles estão com medo, né, de serem pegos, de serem mortos, por causa da perseguição.
Eles estão trancados em uma casa com medo de serem pegos pelos romanos para serem crucificados como Jesus foi. E Jesus nos é um exemplo explícito para nós de como o homem lida e precisa lidar com a morte. Jesus então, como disse para vocês, ele entra na casa sem abrir a porta para mostrar para os discípulos, na verdade, quem tem o controle sobre a realidade. Jesus entra, os discípulos tomam um susto, achando que Jesus é um fantasma. E Jesus nos mostra que ele é real. O corpo ressuscitado é revestido, igreja, de imortalidade. Esse acontecimento é o triunfo de Deus sobre o medo, sobre o pecado, sobre a morte, sobre a ansiedade. Sabe por quê, igreja? Sabe por quê disso? Porque a morte é uma coisa estranha para quem foi feito para as coisas eternas. A morte é uma coisa estranha para quem foi feito para as coisas eternas. A morte é sempre uma interrupção para um homem, porque Deus colocou no coração humano a eternidade. O homem anseia por isso, por estabilidade, por segurança. A gente anseia que as coisas continuem aqui e não sejam interrompidas. Esse é o nosso anseio. E observe, Deus não está necessariamente negando esse anseio. O problema é para onde a gente projeta esse anseio. O problema está onde nós projetamos esse anseio. Nós projetamos a nossa inquietação e anseio naquilo que é temporal, que se dissolve, não no que é eterno. E a ressurreição de Cristo nos revela algo muito mais precioso e profundo, igreja: a vida eterna. A obra do Espírito Santo em nós é levarmos à profunda compreensão da vida eterna. A obra do Espírito Santo em nós é imprimir em nós o caráter de Cristo, nos dando discernimento do senso de responsabilidade, sabe no quê? Na proclamação do Evangelho, na pregação da palavra. Então a morte de Estevão foi um marco para a igreja, para que a igreja fosse para além das fronteiras. Após a morte de Estevão, a igreja saiu do lugar que ela estava. Ela rompeu fronteiras de Jerusalém e de Judéia. E a boa nova chega firmemente agora, sabe aonde? Com Filipe e Eunuco? Em Samaria. Os que foram dispersos por essa implacável perseguição iam por toda a parte fazendo o quê? Pregando a palavra, o evangelho. Filipe foi até a cidade de Samaria, anunciando-lhes a Cristo. Sabe, igreja? Olha que coisa mais extraordinária. A promessa era que a palavra saísse de Jerusalém e fosse até a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Observe o plano, o projeto de Deus, o projeto e o plano que Deus tem para a igreja. A promessa de Jesus aponta para um horizonte além de Jerusalém. E agora a palavra está chegando em Samaria, através de Filipe, através da vida do eunuco. Filipe então se depara com um etíope, um eunuco. Olha que interessante. Filipe está pregando o evangelho. Pedro e João estão voltando para Jerusalém, depois da missão em Samaria. Enquanto os cristãos estão sendo dispersos, Pedro e João estão voltando para o lugar de origem, Jerusalém. E um anjo do Senhor diz a Filipe: faz um outro caminho. Sai de Jerusalém e vai para o sul. Você consegue enxergar? Você consegue ter discernimento de como o Espírito está trabalhando? Filipe aqui está sendo movido, igreja, pelo poder de Deus para levar o evangelho para além das fronteiras de Israel, porque o foco de Deus é os confins da terra, igreja. E esse homem, Filipe, se encontra com um sujeito, como diz a Bíblia, de alta classe monárquica, dos etíopes. Ele tinha em suas mãos o rolo do profeta Isaías. Esse superintendente aí, esse cuidador, administrador das coisas da rainha da Etiópia, um cara importante,
um cara diplomata, está lendo o rolo do profeta Isaías. Olha que interessante. Filipe, então, é direcionado por Deus para ir ao caminho de Gaza. Então, ele se depara com uma carruagem, e Deus diz para Filipe, para ele chegar de perto lá e escutar. E então, Filipe percebe que aquele eunuco na sua carruagem, ali com a sua comitiva real, voltavam, de Jerusalém, porque provavelmente tinham ido lá celebrar as grandes festas judaicas. Como disse para você, esse cara não poderia entrar no templo para adorar a Deus. Eles estão voltando de lá, voltando para a África. Filipe então escuta o eunuco lendo as Escrituras. Filipe então pergunta para o eunuco: você entende o que está lendo? Olha que pergunta intencional que Filipe faz para o eunuco. Você entende o que está lendo? O eunuco responde: como posso entender se ninguém me explicar? Como eu posso compreender essa palavra se ninguém me ensinar ela? Sabe, igreja, Deus tem interesse em salvar os povos, sabe por quê? Porque para Deus, cada vida importa. Para Jesus, cada vida morreu em uma cruz para nos trazer reconciliação, para nos trazer restauração, para nos trazer relacionamento de volta com Deus. Nós temos paz com Deus hoje por meio do sacrifício de Cristo. Portanto, o sacrifício do Senhor nos leva a entender que para Ele cada vida importa. O mais miserável pecador que existe importa para Deus. Vocês estão entendendo que Deus teve que convencer a igreja, os discípulos, por vários eventos, a começar pelo apedrejamento de Estevão, agora com Filipe e o eunuco, a conversão de Saulo em Atos capítulo 9, Pedro na casa de Cornélio, Atos capítulo 10, e vai terminar em Atos capítulo 15, no concílio em Jerusalém, para resolver essa questão de que Deus quer salvar os povos. Deus quer salvar os povos, igreja. Precisamos levar o evangelho para as nações, porque Deus havia firmado uma promessa com Abraão. A tradução literal de Abraão no hebraico significa pai de povos. A vocação abraâmica era levar o Deus que se revelou a ele para todos os povos. Por isso que Deus falou: em ti, Abraão, na tua semente serão abençoadas todas as famílias da terra. A grande verdade, igreja, é que Deus teve que sacrificar o seu Filho na cruz para viabilizar o caminho do Evangelho. Aqueles que eram pagãos, aqueles que estavam mortos, eu e você, a igreja, estávamos mortos, perdidos em nossos pecados. Cristo estava em missão numa cruz para tornar a nossa relação com Deus viável, possível. Por meio de Cristo, Deus está estendendo os benefícios da aliança, que era restrita aos judeus, a todos os povos. Então Filipe escuta o eunuco, lendo o profeta Isaías, e aqui eu quero ensinar algo para vocês. Ler a palavra de Deus, igreja, não é uma tarefa autônoma apenas. Precisamos de 2 elementos, que esse texto nos mostra, para ler e entender a palavra de Deus. O primeiro, precisamos do Espírito Santo. Precisamos do Espírito de Deus. Esse mesmo Espírito que esteve presente na vida de todos os escritores da Bíblia, de todos os profetas. E segundo, os mestres da igreja. 2 elementos: Espírito Santo e os mestres. Paulo vai dizer em Efésios que Deus concede pastores e mestres para explicar as Escrituras. Como disse o eunuco,
Como poderei entender se ninguém me explicar? Existe um limite, igreja, e nós precisamos ser humildes para entender que nem sempre estudar e entender o texto bíblico é uma tarefa simples. Não é. Você vai ter que ler, você vai ter que reler, você vai ter que debruçar no texto, e vai ter que ler, e vai ter que orar, e vai ter que conversar, e vai ter que pedir ajuda. Porque não é uma tarefa simples. É necessário reconhecer que o Deus Criador de todas as coisas se revela por meio da sua palavra. A Bíblia, acima de tudo, igreja, é um livro espiritual. Somente esse Deus que se revelou aos profetas e aos escritores da Bíblia pode fazer de fato que eu e você, que essa palavra assuma sentido para mim e para você, ou seja, para aqueles que leem e escutam essa palavra. Somente o Deus, somente o Espírito Santo. E olha que interessante o que João Calvino, um reformador da igreja, vai dizer. Ele tem E ele é muito assertivo nessa frase de João Calvino. Olha o que ele vai dizer. Morta é a letra, e a lei do Senhor mata seus leitores, quando não só se divorcia da graça de Cristo, mas ainda não tocado o coração, apenas soa aos ouvidos. Olha que frase de João Calvino. Presta atenção e entenda o que ele está dizendo. Eu vou dar um exemplo aqui para você entender essa frase que ele quis dizer. Agora, eu sei que muita gente que está aqui agora, nesse momento, ouvindo eu pregar, as palavras que estão sendo ditas aqui estão apenas soando aos ouvidos. Muitas pessoas vão sair daqui do mesmo jeito que entrou. Essas pessoas não vão sofrer nenhuma alteração, ou seja, transformação de vida. Olha o que João Calvino está dizendo. Agora, para outros que estão aqui, essa palavra vai ser uma palavra espiritual, e ela vai penetrar na alma e no coração. Deus vai regenerar o seu espírito, você vai ter a percepção da realidade que talvez você acreditava sobre Deus, que você entendia sobre Deus alterada, e o Espírito Santo transformará o seu coração ingrato e incrédulo em um coração animado por uma fé revigorante, fundamentada na esperança da ressurreição de Cristo. Olha a profundidade da frase de João Calvino. Logo, esse trabalho é do Espírito Santo. A minha responsabilidade é pedir graça a Deus para que a palavra de Deus se cumpra a sua tarefa de transformar pessoas teimosas e pecadoras como eu e você em pessoas que amam a Deus e desfrutam dessa realidade de quem Deus é. Somente o Espírito Santo, igreja, pode fazer isso. E Calvino ainda diz: se a palavra de Deus, porém, mediante o Espírito, é eficazmente impressa nos corações, se a Cristo essa palavra é manifesta, aí sim ela se torna uma palavra de vida. Essa palavra, igreja, abriu os olhos do eunuco, que não entendia nada, mas que foi iluminado pelo Espírito Santo para compreender o sentido das Escrituras. Sabe, meu irmão, você pode ler a Bíblia 100 vezes, 200 vezes, como o Jô Soares, ele leu a Bíblia, acho que 20 vezes, parece, antes de morrer, e não sofreu nenhuma mudança na vida dele. Sabe por quê? Porque ele leu a Bíblia sem o Espírito Santo. Ele leu a Bíblia sem um mestre para ensinar ele. Não adianta, meu amado, você pode ler a Bíblia 100, 200 vezes, se nós não tivermos o Espírito Santo para iluminar nossa mente, para fazermos nos enxergar, nada vai acontecer. E a palavra de Deus vai fazer o quê? O que João Calvino disse, vai nos matar. Olha aqui. E é o que tem acontecido em nossos tempos. Muitas pessoas que não conseguem entender as Escrituras.
A palavra de Deus, igreja, precisa ser lida, precisa ser explicada, precisa ser aplicada aos corações. Mas o que acontece hoje? Muitos pregadores estão substituindo a exposição da Escritura por uma palavra de vitória. A teologia da Xuxa. Tudo o que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. E não vai. Se preciso for, Deus vai te ferir, vai te frustrar, para você aprender isso. Deus não vai dar tudo aquilo que queremos, mas a vida eterna Ele já nos deu. A vida eterna nós já temos. Muitos estão substituindo a mensagem do Evangelho pela própria experiência de vida, ou seja, uma mensagem desprovida da graça de Deus, que vai conduzir muitas pessoas, sabe para onde? Para o castigo eterno, para a separação eterna do homem com Deus. Qual foi o texto lido pelo eunuco? Isaías 53. O capítulo que mais fala sobre Jesus na Bíblia. Filipe então prega para o eunuco, a grande verdade, igreja, é como nós correspondemos a essa mensagem que está sendo pregada. Qual é a sua resposta à ação do Espírito Santo que está abrindo o seu entendimento para enxergar Cristo através da palavra pregada? Qual é a sua resposta? Obrigado. Qual é a sua resposta? Meu Deus, que calor. Ou seja, você já está na igreja há 10, 20, 30 anos, talvez apenas batendo cartão, sendo um formalista religioso. E de repente, os seus olhos estão se abrindo para a compreensão de quem é Cristo através da palavra que é pregada. Sabe qual foi a resposta do eunuco? Atos 8:36, olha o que ele vai dizer. Seguindo pelo caminho, chegaram a certo lugar onde havia água. Então o eunuco disse: eis aqui a água, o que impede que eu seja batizado? Olha o que Filipe responde, igreja, no verso 37. Filipe respondeu: é lícito se você crê de todo o coração. Talvez hoje essa seja a sua dúvida. O que significa crer em Jesus? Crer, igreja, significa aceitar, significa abraçar plenamente, existencialmente, na totalidade da nossa vida, que Jesus é confiável. Que o Senhor é absolutamente confiável. E a partir dessa compreensão de uma fé que confia, não uma fé que acredita. Porque acreditar e confiar são coisas diferentes. Uma fé que confia. A partir dessa compreensão, eu desisto de colocar o meu amor e a minha esperança nesse mundo que é temporal e está sendo destruído. E então, eu direciono o meu amor e a minha esperança para Cristo, que é eterno, porque a morte não pôde vencê-lo. Portanto, eu quero confiar no Senhor. Isso significa crer genuinamente. O contrário é só ilusão. Olha a resposta do eunuco. Então ele disse, no verso 37, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele fez uma confissão de fé, uma declaração pública, porque a fé cristã, igreja, não é uma experiência privada, autônoma. A fé cristã autêntica é uma fé pública. Entenda isso, que eu vou dizer para vocês. Quantos de nós aqui passamos de segunda a domingo orando e lutando contra dilemas? Por exemplo, é a conta para pagar, é a comida para comprar, é o carro para consertar, é o filho para ajudar. E está tudo certo, nós precisamos trabalhar mesmo. Porém, olha o nível de busca e anseio dessa igreja primitiva. O que movia essa comunidade era o interesse profundo de tornar essa boa nova do amor irresistível de Deus, através de Jesus, que nos reconciliou a Deus, conhecida. Filipe está sendo arrebatado pelo Espírito Santo por um propósito.
Filipe tem a consciência que aonde o Espírito Santo colocou e aonde ele caminha para pregar a mensagem do Evangelho, é a vontade de Deus para a vida dele. Deus não nos coloca, igreja, em ambiente que nós estamos, seja o trabalho, seja as amizades, seja o ambiente acadêmico, para sermos meramente consumidores daquele ambiente em si, que aquele ambiente pode nos proporcionar em si. Deus nos coloca ali, nesses lugares, para uma missão. A missão de tornar conhecido às pessoas essa graça irresistível do amor de Deus que nos alcançou, que nos afetou. Você quer saber um ato de amor radical por uma pessoa? O ato de amor mais radical que alguém pode receber de uma pessoa, que alguém pode fazer por uma pessoa não cristã, é compartilhar com ela a profundidade dos efeitos da graça de Deus, a profundidade do Evangelho, uma mensagem de salvação para todo aquele que crê. Esse é o maior ato de amor que alguém pode fazer por alguém. Não existe ato de amor mais profundo comparado a isso. A gente não pode trocar aquilo que as pessoas realmente precisam, que é um bem eterno, que é relacionamento com Deus, simplesmente dizendo que é suficiente oferecer para elas bens terrenos, temporais, como essa teologia desgraçada, desprovida de graça, tem sido pregada aí fora. Ajudar o necessitado com recursos ou alimentação precisa apontar para um ato de amor radical, que é o presente do Filho de Deus a nós, reconciliação dos nossos pecados. Uma igreja faz obra social e precisa fazer, mas é muito mais profundo do que isso. É levar o conhecimento dessas pessoas, o amor irresistível de Deus. As pessoas precisam confessar publicamente a fé em Cristo, e essa fé conduzirá as pessoas ao batismo para a glória de Deus. Em Romanos 10, 9, Paulo vai dizer: se com a boca você confessar Jesus como Senhor, em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Se isso acontecer genuinamente, o seu medo da morte estará resolvido. Para você agora existe um horizonte de esperança. Não há mais o que temer. Tudo que nós construímos sem Cristo, construímos a partir do medo, igreja. Você precisa construir a sua vida a partir da esperança, que a morte não é um fim em si mesma. Todos que creem em Cristo não serão confundidos. E quando Filipe ali, com o eunuco, saíram da água ali, o Espírito já arrebatou Filipe e o levou para outra missão, e o eunuco voltou para o seu caminho, para o seu país, como diz a palavra, alegre. Porque Jesus é a nossa verdadeira alegria. Para a gente concluir, eu quero dizer para vocês, novamente, uma igreja que não evangeliza precisa ser evangelizada. Nós temos como missão alcançar 10% dessa cidade, e é muita gente. Pouso Alegre é nosso campo missionário. Você não precisa ir na África, em outro estado, para fazer um trabalho missionário. Você pode fazer aqui na sua cidade e para a glória de Deus. Filipe nos lembra da importância de estarmos sensíveis à direção do Espírito Santo. Às vezes Deus nos chama para lugares ou situações inesperadas, onde Ele deseja nos usar como os instrumentos da sua graça e poder. Só que a grande verdade, igreja, é que para Deus, cada vida importa. Cada vida importa para Ele. O Espírito Santo está de prontidão para alcançar corações sedentos, independentemente da sua origem e posição social. E isso precisa nos encorajar, igreja, a pregarmos o Evangelho. Precisamos levar a mensagem da cruz às pessoas. A mensagem de Jesus é para todos, sem exceção. Por outro lado, a postura do eunuco etíope nos desafia a examinar a nossa própria busca. Será que estamos buscando conhecer a obra de Cristo, a promessa da eternidade por meio da compreensão das Escrituras? E com isso, responder
com fé a mensagem transformadora de Cristo? A pergunta é, igreja, qual tem sido a nossa resposta à pregação do Evangelho? Aceitação ou rejeição? A pregação do Evangelho está inteiramente ligada em tornar conhecido por palavras e atos, no poder do Espírito Santo, o amor de Cristo crucificado e ressuscitado, de modo que as pessoas se arrependam, creiam e recebam Cristo como seu Salvador e o sirvam em obediência como Senhor na comunhão da igreja. É de suma responsabilidade da igreja, através da pregação da palavra, proclamar o nome de Deus, revelar sua misericórdia e a manifestação do poder do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque precisamos entender que Deus deseja salvar os povos não alcançados. Porque para Deus, cada vida importa. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar. Feche seus olhos. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por esse momento, pela Tua palavra. Nos leve, meu Pai, à compreensão de que cada vida, cada alma importa para o Senhor. Nos leva, meu Pai, ao entendimento que nós precisamos ser uma igreja, meu Pai, que evangeliza. Nos leva, meu Pai, ao entendimento de que nós, como cristãos, como pequenos cristos, como os discípulos do Senhor na igreja, precisamos, meu Pai, levar essa mensagem do Evangelho aonde nós estivermos, meu Pai. Seja, meu Pai, no ambiente acadêmico, seja no ambiente profissional, seja, meu Pai, na rua onde estamos, seja, meu Pai, aonde o Senhor nos enviar. Que essa mensagem, meu Pai, seja poderosa em nós e através de nós. Que essa mensagem, meu Pai, seja pregada não somente aos ouvidos, mas também aos olhos, através, meu Pai, de um testemunho público de fé, vivido, meu Pai, através da vida. Nós oramos, meu Pai, nessa manhã, pedindo capacitação do Espírito Santo. Nos capacite, meu Pai, nos revista, meu Pai, com poder, com autoridade, meu Pai, para vencermos esse obstáculo, para pregarmos o Evangelho, Senhor, para conduzirmos as pessoas ao conhecimento de quem o Senhor é. Levante, meu Pai, uma igreja missionária. Levante, meu Pai, uma igreja amante da Tua palavra. Uma igreja, meu Pai, que ama a Tua palavra. Uma igreja, Senhor, que se importa com as pessoas. Uma igreja, meu Pai, que anuncia as boas novas do Evangelho de Cristo. Nos desperte, Senhor, para esse reavivamento. Que assim, meu Pai, como a igreja de Atos, como a igreja primitiva viveu, meu Pai, o ser igreja, que nós possamos viver, meu Pai, de uma maneira, meu Pai, gloriosa e intencional. Coloque, meu Pai, Espírito Santo de Deus, coloque em nossos corações amor pelas almas, amor pelos perdidos que estão lá fora, amor, meu Pai, pelos pecadores que precisam ser alcançados. Que nós possamos olhar, meu Pai, para as pessoas lá fora, não como número, mas como pessoas, meu Pai, que foram, meu Pai, ali, meu Pai, amadas pelo amor irresistível de Deus. Esse amor, meu Pai, que nos alcançou, que o amor de Jesus, meu Pai, que nos alcançou ali na cruz do Calvário, possa, meu Pai, em nós e através de nós, conduzir, meu Pai, por intermédio da graça de Deus, mais pessoas ao conhecimento de quem é Cristo. E assim nós oramos nessa manhã, meu Pai, pedindo capacitação do céu, poder sobrenatural, nos revista com poder, meu Pai, nos fortaleça a nossa fé, para que possamos viver essa verdade, meu Pai, para a Tua glória. E assim nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Antes da gente continuar, eu quero fazer um convite para você nessa manhã. Você que entrou aqui para essa manhã, primeiro eu quero te dizer, entenda algo. Você está aqui porque Deus te trouxe aqui. Você que está aqui, foi tocado pelo Espírito Santo, que entendeu que você precisa testemunhar sua fé em Jesus publicamente. Gostaria de orar por você. Existe alguém que quer confessar sua fé em Jesus? Que quer declarar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Você que quer
tomar essa atitude, ter essa postura de fé, aceitar o Senhor na sua vida como Senhor e Salvador, gostaria de orar por você. Existe alguém no nosso meio? Alguém que estava distante, talvez, longe, você que já abraçou a fé cristã uma vez, mas por diversas coisas você abandonou, você deixou de perseverar, você abandonou Cristo e hoje está aqui, Deus te trouxe, e você quer reconciliar com o Senhor. Eu quero orar por você. Existe alguém no nosso meio? Amém. Estamos todos em Cristo. Que possamos levar essa mensagem a todas as pessoas, para a glória de Deus. Amém? Vamos orar, igreja, pela ceia. Estenda suas mãos. Que você entenda que esse momento não diz a respeito a mim e a você, mas ao Senhor. Sabe, igreja, nós nunca vamos ser dignos desse momento. Por mais santo, piedoso, justo que você seja, jamais isso te tornará merecedor desse ato. Sabe por quê? Porque não tem a ver comigo, com você, tem a ver com o Senhor. Tem a ver com um Deus que amou o mundo, pessoas, e entregou sua vida, se esvaziando voluntariamente para vir ao mundo, para nos revelar quem é o Pai, para morrer por nós e nos dar o livre acesso a Deus. Tem a ver com a obra vicária do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meu irmão, esse momento precisa ser celebrado, precisa ser vivido como uma experiência da fé cristã intencional. Você precisa viver de fato isso como realidade na sua vida. Você precisa abraçar e entender que o amor de Deus, que o sangue de Cristo, que o corpo do Senhor ali moído na cruz, pelas nossas transgressões, pelos nossos pecados, tinha um propósito, o propósito de nos redimir, de nos reconciliar de volta para Deus. Deus olhou para o mundo e não achou nenhum homem justo, não há ninguém, nenhum justo sequer. Entretanto, um justo, Jesus Cristo, o homem, o Deus, se esvaziou e veio ao mundo e morreu a morte que eu e você deveríamos morrer, pagou o preço que eu e você deveríamos pagar. A ira de Deus que era para cair sobre mim, sobre você, e com isso nós iríamos viver eternamente no inferno, distante de Deus. O Senhor, no seu infinito amor, graça e misericórdia, decidiu amar o homem, a humanidade, e se entregou. Sabe, meu irmão, então é gratidão a Deus. Você precisa enxergar esse momento e agradecer Jesus, porque foi por Ele, é por meio dEle, é para Ele que são todas as coisas. Amém? Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer, meu Pai, por esse momento. Oramos, meu Pai, pelo pão, pelo suco de uva aqui simbolizando, meu Pai, o pão, o corpo, o suco de uva simbolizando o sangue da nova aliança. Queremos aqui, Senhor, nesse momento te agradecer, meu Pai, pelo privilégio de estarmos à mesa com o Senhor, porque, meu Pai, foi o Senhor que conquistou isso para nós. Foi o Senhor, meu Pai, que nos deu o livre acesso à mesa, à comunhão, ao relacionamento com o Senhor. O véu se rasgou e hoje, meu Pai, o Senhor deseja e anseia que nós, como igreja, possamos, meu Pai, levar as pessoas a esse conhecimento. Que o Senhor, meu Pai, nos abençoe. Que esse momento seja um momento, meu Pai, maravilhoso e extraordinário para nós. Nós oramos, meu Pai, como igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar esse louvor. Você vai pegar o pão, o suco de uva e esperar para nós sermos juntos, para a glória de Deus. Enquanto isso, louve ao Senhor, continue orando. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Oh,
posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas seu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Traz luz para sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Aleluia. Ousado amor de Deus.
irresistível amor de Deus. Deus nos ama irresistivelmente e nos provou isso por intermédio de Cristo. A maior prova de amor que eu e você podemos receber de Deus é Ele mesmo vindo aqui e se entregando por nós. Talvez você tinha essa dúvida no seu coração: será que Deus me ama? Ele nos ama. Ele nos ama incondicionalmente. Ele nos ama irresistivelmente. Ele nos ama e Ele ama a sua igreja. Ele nos ama. Sabe, igreja, que possamos, através desse entendimento, dessa compreensão, entender que esse amor de Deus que está sobre nós agora nos comissiona a levar essa verdade às pessoas. A igreja é a embaixada do reino de Deus. Eu e você somos embaixadores do reino de Deus. A igreja foi escolhida por Deus na sua soberania para levar as verdades eternas desse Deus maravilhoso. Sobre nós está essa responsabilidade de levarmos ao conhecimento as pessoas desse Deus maravilhoso, esse Deus que nos ama irresistivelmente. Amém? Que você possa comer o pão, simbolizando aí o corpo do Senhor. Você possa tomar um suco de uva. E nós vamos encerrar o culto cantando essa canção, orando ao Senhor. Agradeça a Deus. Que esse momento agora você possa agradecer a Deus, fazer uma oração de gratidão. Ore para que Deus venha te capacitar para você levar essa mensagem do Evangelho para todos que estão à sua volta, para a sua família, para os seus amigos, para as pessoas mais improváveis desse mundo. Nosso Deus é um Deus que quer salvar os improváveis. Ele é um Deus maravilhoso. Pai, nós queremos te agradecer, meu Pai, por esse momento. Obrigado, Senhor, porque não é sobre nós, é sobre o Senhor, meu Pai. A sua graça, meu Pai, nos alcançou, nos afetou. E estamos aqui, meu Pai, apenas correspondendo, meu Pai, a um chamado. Que o Senhor venha, meu Pai, nos levar a esse entendimento. Destrói as mentiras pra me encontrar. Esse Deus nos ama, igreja, irresistivelmente.